Quero pensar com vocês, aprendendo com Deus nos momentos difíceis. E se nós estamos em momentos difíceis, a minha reflexão, o meu exercício, o meu objetivo é que você e eu aprendamos hoje com Deus. Aprendendo com Deus em momentos difíceis. Jonas, capítulo 4. Esse vai ser o texto base para a nossa reflexão. Continue enviando os seus pedidos de oração, nós vamos lhe responder. Nós vamos ter um momento de oração e nós vamos tentar de todas as formas citar o seu nome, se for possível, se a quantidade de pedidos nos conceder essa situação. Nós vamos responder, tenha certeza disso. A Igreja Batista de Urucânia vai orar por você com certeza. Abra sua Bíblia em Salmos 124, nós vamos ler esse texto. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga a Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então, as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então, as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Um texto de 8 versos, mas profundamente propício para os nossos dias. Se não fora o Senhor, assim começa o salmista, se não fora o Senhor, e ele termina, o nosso socorro está em o nome do Senhor. Vamos mais uma vez orar, baseado no texto que acabamos de ler. Se não fora o Senhor, e ele termina, o nosso socorro está no Senhor. Oremos. Deus, você que está na sua casa, você que está sentado, andando, pare um momento para ter esse clima espiritual, porque nesse momento nós entendemos, nós cremos que nós estamos adentrando o trono da graça de Jesus. Você está ouvindo a minha voz, você está falando aquilo que você gostaria de falar, mas nós estamos no campo sobrenatural, nós cremos nisso, onde os seres humanos se reúnem em um momento de crença, de fé no seu Deus, e nós cremos nisso. E o salmista escreveu, se não fora o Senhor, nós cremos nisso. E o salmista escreveu, o socorro vem do Senhor, nós também cremos nisso. Eu gostaria que você colocasse em prática agora a tua fé, a sua crença em Deus, porque o salmista cria, e ele disse, o nosso socorro vem do Senhor. Nos dias que nós estamos passando, não coloque a sua força em nenhum outro local, se não for em Deus. Espere um tratamento, espere uma vacina, mas coloque o seu socorro no Senhor. Ah, Deus, que neste momento todos que estão participando desta oração sejam impactados por esse momento de fé, por esse momento de crença no único Deus vivo, naquele que nos pode socorrer. Nós fomos abençoados nesse momento, em o nome de Jesus. Amém e amém. Para a cruz eu vou.
graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Querido Jonas, capítulo 4, coloque isso no seu coração. Aprendendo com Deus nos momentos difíceis. Nós podemos aprender em várias situações. A nossa vida é uma escola, a nossa vida é um aprendizado. Já falei algumas vezes aqui na igreja sobre uma matéria que eu vi na TV, onde aquela TV, aquele quadro, aquela reportagem, ela tinha um helicóptero e que do alto vinha a imagem, e aquela televisão colocou vários repórteres em vários locais diferentes do Rio de Janeiro, onde o repórter ia às pessoas e perguntava o que devemos fazer para combater a dengue. A matéria era sobre a dengue. E todo mundo, quando respondia ao repórter, dizia exatamente o que tinha que fazer. Mas, ao mesmo tempo, a matéria mostrava imagens de cima, mostrando um quadro totalmente diferente daquilo que se era falado. A intenção da matéria era exatamente essa: mostrar que as pessoas sabem o que têm que fazer, mas não fazem. E durante alguns minutos, aquela matéria rodou alguns bairros do Rio de Janeiro. E no final, participava daquela matéria um especialista, como tem hoje vários especialistas, e alguns deles falaram coisas que você não concorda, mas o cara é especialista. E ele disse: é incrível, nós fomos a N bairros do Rio de Janeiro. Todo mundo sabe o que tem que fazer, mas não faz.
Logicamente, quando a gente fala todo mundo, é uma expressão exagerada. Nós falamos ninguém, todo mundo. Mas quando a gente fala ninguém e todo mundo, é uma expressão exagerada. Sempre tem quem está fazendo o correto. Como agora nós estamos vivendo um momento de um vírus. O exercício a ser feito é isolamento. E a gente tem visto que nem todo mundo faz isolamento. No início da pandemia, eu questionava por que não o uso da máscara. Você questionava, mas os especialistas, eles diziam que não havia necessidade. Agora existe. Eu não sei por que mudou tanto. Agora, se você não sai de máscara, nós vimos pessoas brigando, nós vimos multas, mas no início, os especialistas diziam que não era necessário. Alguma coisa mudou, eu não sei te explicar o que mudou. Mas, voltando à matéria da dengue, o que eu quero mostrar para vocês, nós sabemos o que temos que fazer, mas não fazemos. Lógico que essa matéria, ela exagera, porque mesmo mostrando de cima, alguém estava fazendo o que era correto. Mas quando é pandemia, quando é vírus, não adianta 1, 2, 3 fazerem o correto. Todos temos que fazer. E a gente sabe que nem todo mundo faz esse exercício. E quero tirar de Jonas, rapidamente, 3 ensinamentos. Primeiro ensinamento é em Jonas, capítulo 4, verso 1. Avalie as suas reações. No versículo 1 de Jonas 4, está escrito lá, extremamente desgostoso. Essa foi a reação de Jonas. Extremamente desgostoso. Se Jonas é o autor do livro de Jonas, foi Jonas que escreveu extremamente desgostoso, o que dá uma intensidade muito forte ao texto. Porque se foi Jonas que escreveu, ele detalhou, ele registrou exatamente aquilo que ele estava sentindo. E ele escreveu, extremamente desgostoso. Aprendendo com Deus nos momentos difíceis, avalie as suas reações. Nós temos reações em alguns momentos desproporcional, ou desproporcionais. A ação é uma, a nossa reação é outra. A nossa reação precisa ser proporcional à ação, e nem sempre é. Agora, o que levou Jonas a ficar extremamente desgostoso? Você precisa voltar no versículo 10 do capítulo 3. Jonas ficou extremamente desgostoso. Jonas reagiu dessa maneira porque Deus, no versículo 10, que o próprio Jonas, se ele é o autor do livro, escreveu, Deus não consumiu, Deus não destruiu Nínive, a capital da Assíria. Jonas, porque Deus não fez o que ele queria. Jonas, porque o final não foi o que ele queria. Jonas ficou extremamente desgostoso. Está na sua Bíblia, no versículo 1. O final não foi o que Jonas queria. Qual foi a reação de Jonas? Extremamente desgostoso. Aí se você pula um pouquinho e vai no versículo 6, o Jonas desgostoso do versículo 1 dá lugar a um Jonas muito feliz. Mas o que mudou do versículo 1 para o versículo 6? Mudou porque Deus concedeu a Jonas uma árvore, e essa árvore produziu uma sombra, e esta sombra fazia muito bem para Jonas. Então, no versículo 1 nós temos um homem extremamente desgostoso, e no versículo 6 nós temos um homem extremamente feliz. Porque nós somos muito parecidos com Jonas. Quando o que acontece, quando o final que acontece é o final que nós queríamos, nós ficamos felizes. Quando o final não é aquele que nós queríamos, nós ficamos extremamente desgostosos. Mesmo que esse final seja o final de Deus. Cuidado com as suas reações. Estou propondo a você que está me vendo, estou propondo a você que está me ouvindo esta avaliação. Autoavaliação. Se o final que você esperava aconteceu, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, vou contar um testemunho, mas se o final não é o que você queria, versículo 1 do capítulo 4 de Jonas, extremamente desgostoso, cuidado para não ser Jonas. Jonas está equivocado. Coloque isso no seu coração.
aprendendo com Deus em momentos difíceis. Avalie as suas reações. No versículo 1, extremamente irritado, desgostoso. Versículo 6, extremamente feliz. Se você baseia a sua vida apenas e tão somente num final, que é o final que você quer, você será idêntico, igual, eu serei igual, idêntico a Jonas. Se o final é o que eu quero, versículo 6, extremamente feliz. Se o final é o que eu não queria, mesmo que seja o final de Deus, extremamente desgostoso. Esse é o primeiro ensinamento desta noite para a sua vida. O que eu posso aprender com Deus em momentos difíceis? Avaliar as minhas reações. Elas podem estar desproporcionais. Elas podem estar contrárias ao próprio Deus. Segundo ensinamento que eu quero tirar para a sua vida, está no versículo 2. Avalie as suas queixas. No versículo 2, Jonas, numa coragem, eu leio aquele versículo, eu falo, esse cara é corajoso, mas coragem nem sempre é um bom caminho. Jonas faz uma oração e diz para Deus, eu te falei. Leia o versículo 2 do capítulo 4 de Jonas, está escrito lá, ele está extremamente irritado, ele está extremamente desgostoso no versículo 1, ele não vai reclamar com o vizinho, ele vai falar com Deus, uma atitude correta, mas de uma maneira equivocada. Porque quando estamos equivocadamente desgostosos, quando estamos equivocadamente nervosos, quando estamos equivocadamente irritados, nós vamos falar aquilo que nós achamos, e nem sempre o que nós achamos é o correto, mesmo que tenhamos coragem. E Jonas não vai falar com seu vizinho, Jonas não vai falar com a sua família, Jonas vai falar com Deus. Pega o seu versículo 2 e leia. Jonas virou para Deus e disse, eu te falei. Jonas está querendo dizer para Deus, eu te disse lá no início, que tudo isso que está acontecendo agora ia acontecer. Eu acredito que Jonas está querendo ensinar a Deus, só que é o contrário, quem tem que aprender somos nós, e é essa a proposta que eu estou te fazendo. E Jonas no versículo 2 ele diz, é por isso que eu fugi, porque eu já sabia que em Deus teria misericórdia para Nínive, e eu não queria misericórdia para Nínive, por isso que eu te disse lá atrás. Algumas vezes nós estamos falando para Deus aquilo que Ele já sabe, mas que não vai mudar o caráter, as prerrogativas de Deus. Nós estamos em alguns momentos querendo mudar as prerrogativas de Deus, assim como os discípulos queriam mudar as prerrogativas de Jesus. Senhor, quer que a gente ore para descer fogo do céu? Isso é um sentimento humano de destruição. Se você olhar para a sua vida, se eu olhar para a minha vida, quantas vezes você já disse, queria tacar uma bomba e matar todo mundo? Você já disse isso, eu já pensei isso. Tinha que morrer, ia fazer falta nenhuma. Você já pensou isso, algumas pessoas já disseram isso, e Jonas fez exatamente isso. Só que Jonas não foi reclamar no meu ouvido, Jonas não foi reclamar no seu ouvido, Jonas foi falar com Deus. Eu te disse isso, muita coragem, mas ao mesmo tempo que Jonas tem muita coragem de falar com Deus, é muita insanidade. Eu diria mais, é muita burrice. Avalie as suas queixas. Você pode estar se queixando a Deus, mas com os critérios seus, com os meus critérios. E nos meus critérios e nos seus critérios não existe compaixão. Não existe compaixão. Não existe misericórdia. Jonas queria que a cidade de Nínive fosse destruída, como não foi. A reação dele foi ficar extremamente desgostoso. E as suas queixas foram direcionadas a Deus, numa coragem sensacional, mas uma insanidade monstruosa. Não seja um insano quando conversar com Deus. Não converse com Deus movido pela sua insanidade. Para nós encerrarmos a reflexão desta noite, avalie as suas reações. Avalie as suas queixas. E versículo de número 9, do capítulo 4 de Jonas. Vamos aprender com Deus. Deus destrói a árvore que ele tinha feito para Jonas.
E o Jonas feliz do versículo 6 sumiu, acabou, morreu. Volta à cena o Jonas do versículo 1, extremamente irritado. Jonas é muito parecido comigo, Jonas é muito parecido com você. Se o que está acontecendo não é bom, se o que está acontecendo é ruim, isso me muda por completo. Nós somos assim, os crentes são assim. Nós estamos tentando mostrar nesta noite que nós devemos ser diferentes. Nós vamos sentir como seres humanos, não vamos deixar de ser seres humanos. Mas Jonas, ele só está feliz se o que está acontecendo for aquilo que ele quer, e nem sempre vai ser aquilo que nós queremos. Coloque isso na sua vida. Não dê glória a Deus só quando você está do jeito que você quer, porque do jeito que você quer pode ser o não jeito de Deus. Versículo 1, Jonas irritado. Versículo 6, Jonas feliz. Versículo 8, Jonas irritado, porque Deus destruiu a árvore que lhe estava fazendo sombra. E aí a gente aprende com Deus. Deus chama a Jonas. Versículo de número 9. E Deus fala assim: e disse Deus a Jonas. Cuidado com as vozes que nós estamos ouvindo. Quando a voz é humana, joga bomba, tem que morrer, tem que destruir Congresso, Senado, Supremo Tribunal, o presidente tem que morrer, o governador tem que morrer, o prefeito tem que morrer, meus vizinhos têm que morrer, todo mundo tem que morrer. Essa é a prerrogativa nossa do ser humano. Nenhuma misericórdia, nenhuma compaixão. E Deus pergunta a Jonas: Jonas, por que você teve misericórdia, compaixão por uma árvore que você não produziu absolutamente nada, e não teve a mesma misericórdia, não teve a mesma compaixão pela cidade de Nínive? Coloque isso no seu coração. Encerro aqui a reflexão desse domingo à noite. Aprendendo com Deus em momentos difíceis. Avalie as suas reações. Elas precisam ser proporcionais à ação. Avalie as suas queixas. Mesmo que você se queixe com Deus, você pode estar se queixando conforme Jonas, nas suas prerrogativas. E as prerrogativas de Jonas, elas são insanas. E versículo de número 9. Aprendamos com Deus a ouvir a voz de Deus. Sempre alguém que está perto de nós pode ter uma voz boa. Não ignore as vozes de perto, mas não haja sem ouvir a voz de Deus. E disse Deus a Jonas. Que Deus, pois, te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Que Deus, pois, te abençoe. Amém e amém.